Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, a vereadora Zinha Oliveira, primeira secretária desta casa. Senhor presidente, senhor segundo secretário, senhora vereadora, senhores vereadores, povo que nos honra semanalmente nas reuniões ordinárias desta casa, meu boa tarde a todos. E também um abraço especial às pessoas que nos escutam através da Aliança FM. Quero também mandar um abraço especial à senhora Fernanda, enfermeira, que ela acompanha semanalmente as reuniões da Câmara através da Rádio Aliança FM. Eu quero mandar um forte abraço para você, dona Fernanda, e que continue acompanhando o trabalho legislativo, que é realmente importante que a população fique atento exatamente aos trabalhos da Casa Legislativa João Hilário Pereira de Lira. Meu boa tarde a todos. Eu ouvi as palavras da vereadora Sinara e quando se trata da questão dessa inauguração, eu fiquei surpresa porque eu não fiquei sabendo que houve nenhum convite feito a esta casa de uma inauguração dentro do nosso município, principalmente no programa que diz respeito ao programa Mãe Coruja. Foi uma surpresa para nós e eu gostaria de perguntar ao presidente desta casa se chegou o convite aqui na Casa Legislativa, porque não recebi nenhum convite e até no mural, que sempre procuro os convites no mural da casa, e eu não vi nenhum em relação a essa questão. Porém, vereadora Sinara Lira, vamos realmente apurar esses fatos desta questão de falta de condições de funcionamento do programa Mãe Coruja. Eu também gostaria, nesta tarde, de fazer um relato em relação a questão de uns acontecimentos que está no nosso município, mas eu vou puxar um pouquinho para a reunião anterior, da reunião passada, onde foram votadas as contas de 2 gestores no exercício de 2008, onde, de uma forma democrática, os vereadores se posicionaram da forma que cada um entendeu. A comissão de orçamento emitiu o seu parecer, junto com a sua equipe, 2 membros e um secretário, e foi a maioria não absoluta. Isso é importante que se faça registro. Não foi a maioria absoluta da Casa Legislativa que votou pela aprovação, com ressalva do gestor Cláudio Fernando, no exercício de 2008. Foi maioria simples. Houve 3 abstenções e 2 rejeições. A conta do senhor Azoca foram 8 rejeições e 3 abstenções. É importante que a população tenha conhecimento exatamente de como realmente está sendo votado os projetos, prestação de contas, requerimento nesta casa. Foram 3 abstenções, 2 rejeições pelas 2 contas dos gestores e 6 aprovação com ressalva, que faz questão de dizer, maioria simples, não foi a maioria absoluta, senhor presidente e senhores vereadores. Porém, como disse anteriormente, isso trata-se de democracia de entendimento. E esse foi o entendimento da Casa João Hilário pelas contas dos gestores passados, na conta do exercício de 2008. Na fala do líder do governo, o senhor Arivaldo Silva, na semana passada, quando ele veio ao grande expediente, ele se posicionou muito bem, fazendo sua defesa em relação às contas do gestor Cláudio Fernando.
E também eu me recordo quando ele dizia que a aliança poderia estar bem pior do que hoje está. Muito bem. A opinião do líder do governo desta casa, o senhor Arivaldo Silva, de que a aliança poderia estar pior. E, nesse momento, eu apartei o discurso do vereador Arivaldo e perguntava para ele como poderia estar pior, de que forma, pedi que ele fosse mais claro, que ele passasse exatamente o que ele queria realmente dizer para as pessoas. E ele, com muita autonomia no que dizia, muita propriedade, ele dizia que a aliança poderia estar nas mãos de pessoas que fraudassem licitações, tivessem situações diferentes. Mas seria importante que a gente tomasse conhecimento que a aliança tinha obras. A aliança, hoje, tinha o que se mostrar no governo do gestor atual. Muito bem, vereador, líder do governo, vereador Arivaldo Silva. Vossa Excelência tem razão, em parte. Porque eu não acredito que exista obra maior de um governo que seja cuidar das pessoas. Eu não acredito. Porque este governo que aí está não cuida das pessoas. O governo que aí se encontra não cuida da saúde do povo de Aliança. Esse governo que aí está não cuida da questão de saneamento e de calçamento, porque também isso é saúde. Não cuida. Não, Itupaoca, a terra do nosso amigo vereador José Salles, tem umas ruas sendo calçadas, certo, correto, com recurso do governo do estado de Pernambuco, do FEM, que foi distribuído para todos os municípios de Pernambuco. E a aliança não seria possível que não recebesse. Independente de cálculo, independente de certidão, ela tinha o direito de receber e também recebeu. E são exatamente essas obras que estão sendo construídas com esse recurso do governo do estado de Pernambuco. Agora eu pergunto, a aliança tem medicamentos básicos nas farmácias? Não. Caueiras está sem ambulância, e eu posso provar. Está lá o povo a mercê. Vai inaugurar agora, eu vou dizer que vai ter inauguração de 1 ano da quadra de esporte de Caueiras, que está lá completamente esfacelada. E foi o que mais, em outra gestão, que nós reivindicamos aqui, os vereadores que faziam bancada de oposição nesta casa. Porque o ex-gestor foi a Caueiras e fechou. Fechou de cadeado. Ele foi lá e fechou. Disse, não funciona mais e acabou, priu. E de uma forma bem democrática, ele deixou o povo a mercê. E aconteceu a mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa com a questão da quadra de Caueiras. Vai aniversariar agora, 1 ano. Não, está chegando um recurso, vai se fazer. Quando? É uma pergunta que eu faço. E o compromisso com os professores contratados, que terminou o ano de 2013 com 2 meses sem receber? E os comissionados? Hoje é 1º de abril de 2014. Nem recebe comissionado, nem recebe contratado. E que zelo está tendo esse governo com o povo de Aliança? E que zelo está tendo? E que obras são essas? Porque, como eu disse, vou repetir, não tem obra maior do que cuidar das pessoas. Nós temos nosso vizinho. De repente, ele precisa de nossa ajuda. De repente, acontece um hecatombe, fica sem moradia, sem teto. O que é que nós, como vizinho, como parceiros, a parceria imediata é cuidar de cobertor, de comida, remédio. Depois a gente vai pensar numa coisa maior. Então, isso significa que o cuidar das pessoas é a maior obra. E esse era o lema dessa gestão. Cuidar das pessoas. Fazer pagamento em dia, que não é favor, é obrigação, mas se dizia, vai se pagar em dia. Aí diz, mas está se colocando os pagamentos em dia.
dos efetivos, principalmente os professores, depois de muita luta. Já houve até greve de professores. Correto. Tem que se lutar pelos seus direitos. Tem que se brigar. Você tem que correr atrás das suas necessidades. Porque professores trabalham. Tem sua carga horária e dá conta do seu recado. E não se admite ficar sem receber dinheiro. Porque o município recebe rigorosamente do Fundeb os seus repasses. O município também recebe o repasse da saúde rigorosamente. Os repasses do governo federal, os municípios recebem rigorosamente. Não porque caiu a queda de receita, não sei o quê. Mas se você fizer uma análise dos nossos vizinhos ao redores, também não está um caos também assim também, não. Não, é preciso você se programar e se organizar. Agora não há compromisso, não há responsabilidade no nosso governo, não há planejamento. Isso sim é que está faltando aqui no nosso governo. Toda semana tem uma história. Sai secretário, volta secretário, troca-se diretor e a situação não melhora, cada dia piora. Isso sim. Aí eu volto e digo, o ano de 2013, essa casa terminou o ano com aproximadamente 147 indicações, 47 requerimentos votados e aprovados aqui pela Casa Legislativa, cada vereador com seus questionamentos, com os seus pedidos, o povo cobrando do vereador, cobrando do seu representante ações, e esta casa fez com muita responsabilidade. Esta casa votou, aprovou os anseios da população. O primeiro ano, está se arrumando a casa. No primeiro ano, nós sabemos que é difícil. Vamos dar uma trégua, vamos respeitar a situação do município. 147 indicações. Esta casa terminou o ano 2013. E 47 requerimentos. Aí eu pergunto, quantos foram atendidos pelo senhor prefeito? Quantos? Quantos secretário teve a dignidade de olhar para um vereador e dizer: nós estamos trabalhando para atender, não a necessidade sua, vereador, mas a necessidade do seu povo, do nosso povo, de nossa gente. Isto não acontece na nossa cidade. Não existe compromisso neste governo. E vou mais além. É importante que esta casa volte a fazer o trabalho que foi iniciado o ano passado, de visitar os órgãos públicos, visitar em bloco, independente de bandeira partidária, é público, os órgãos são públicos. Vamos visitar, vamos começar a visitar o nosso povo na rede educacional, na questão da saúde, habitação, saneamento básico. Vamos para a rua, vamos conversar com o povo, vamos exatamente ver qual é a maior grita, porque são muitas, mas qual a maior, qual a prioridade maior, para que se possa se debruçar e trabalharmos exatamente na necessidade maior. E eu tenho certeza que não será diferente, que as pessoas vão dizer o que nós estamos dizendo aqui: saúde, educação, salário, compromisso, responsabilidade e obra. Meu muito obrigado.